Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, eu sou o professor Victor Alexandre, professor Vitão, professor de História e produtor de conteúdo aqui na internet. Bom, hoje eu quero trazer um tema aqui muito importante para nós, que é um desafio para todos nós que somos professores e professoras de História especificamente, que é como tratar, como abordar em sala de aula temas que são sensíveis. E aqui eu quero me valer, usar de exemplo três temáticas, né, que todos nós temos que tratar delas, e que são muito trabalhosas, são muito delicadas de se tratar em sala de aula, que é a escravidão africana no Brasil, escravidão de forma geral, né, indígena também, a questão do nazifascismo e a ditadura civil militar brasileira, né? Cada uma dessas temáticas tem a sua própria especificidade, tem a sua própria dificuldade, e eu quero aqui abordar, dar algumas dicas, mostrar como que eu faço nas minhas aulas e se você quiser aplicar nas suas, né, será muito legal que você faça isso. Bom, a primeira coisa que nós temos que deixar claro para os nossos alunos, né, isso aqui é um trabalho aí de longo prazo nas nossas aulas, é que mostrar para eles que o ensino de história, a história em si, é uma disciplina que permite que a gente tenha acesso a outras realidades que não são nossas, a outras culturas, a outros sentimentos, a outras vivências. E, inclusive, muitas dessas questões são temáticas sensíveis, não é? São temáticas aí que abordam temas que são complicados, genocídio, massacre, guerras, né? Então, mostrar para o aluno que a nossa disciplina em especial tem essa característica mais humana, de fato, é algo muito legal para você iniciar aí a sua abordagem de forma geral mesmo. Bom, vamos lá. Vamos sem enrolação, de forma prática, como que eu faço nas minhas aulas quando vou tratar de um tema sensível. Primeira coisa, avisar para a turma que esse é um tema difícil, que esse é um tema sensível. E por que eu faço isso? Não sei você, né? Aí é mais de cada um, né? A questão da personalidade, mas eu busco nas minhas aulas sempre trazer um clima mais agradável, né? Um clima mais amigável, né? Divertido. Não de piadinha, porque eu não sou engraçado, mas assim, algo mais leve nas nossas aulas, né? Mas tem assunto, gente, que não tem como. Não tem como, tá? Não tem como. Por exemplo, numa aula de Roma antiga, a gente faz uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, por exemplo, com a questão, né, da Cleópatra, com os seus casos amorosos, né, com Júlio César, Marco Antônio. Tem outros espaços que cabe uma brincadeira aqui ou ali, né? Mas tem assunto, gente, que não tem como, tá? Então, os nossos alunos saberem que nós vamos falar de um tema difícil é muito importante para eles, tá? Para eles terem a dimensão de que esse tema vai abordar temas que são duros de serem digeridos, tá? Por exemplo, quando eu trato da escravidão africana no sétimo ano, dependendo da sala, e aí vai depender da sua leitura, né, que você faz das suas turmas, né? Se é uma galerinha um pouco mais madura, é legal usar isso. Mas eu faço a questão expositiva, né? Explico ali alguns fatores, algumas características da escravidão africana. E eu mostro um trecho de um filme, o filme 12 anos de escravidão. Porque esse filme tem um trecho, que inclusive você acha aqui no YouTube, que é uma cena onde um mercador de escravos está vendendo pessoas. Ele trata esses escravizados como mercadorias, né? Então, assim, visualmente é um pouco chocante, tá? Então, eu uso esse filme, uso esse trecho desse filme, para mostrar para os alunos que esse é um tema delicado, né? A ideia não é chocar, assim, nossa, vou romper com a inocência do aluno. Não é isso. Mas é mostrar para ele a real gravidade do tema. Que é um tema que não cabe brincadeirinha. Um tema que não cabe piadinha, né? É um tema que pessoas foram tratadas
como mercadorias, como coisas. E essa cena elucida muito bem isso, tá? Então, a primeira dica que eu dou para você, caso você esteja tendo que abordar um tema difícil, sensível, por qualquer questão que seja, deixa isso claro. Fala para os seus alunos, tá? Vamos confiar na maturidade deles, tá? E por que isso é importante? Porque se tiver aquele engraçadinho, ele vai destoar, tá? Por quê? Porque você deu o clima da aula, você deu o tom da aula. Essa aula é séria. Eu não vou aceitar piadinha, não vou aceitar brincadeira. E caso alguém faça, vai ficar muito nítido que essa pessoa saiu do combinado, tá bom? Porque você logo de cara já apresentou a seriedade desse tema, tá bom? Então é uma abordagem que eu uso bastante, que sempre traz resultados. Bom, segunda coisa que você precisa estar preparado, né, é do ponto de vista teórico, tá? Então, sempre que você for tratar de um assunto difícil, sensível, esteja minimamente preparado do ponto de vista teórico, tá? Como assim, Vitão? Por exemplo, vamos falar genocídios, né? Como que a gente classifica um genocídio, né? O genocídio contra os judeus foi um simples massacre ou foi um genocídio? O que aconteceu com os armênios, o que aconteceu na Ucrânia nos anos 30, foi um genocídio, foi um massacre? O que aconteceu? Tá? Então, dentro desse ponto de vista teórico, é bom você conhecer, né, o seu objeto de estudo, minimamente falando, né, claro, para que você consiga responder questões que são mais delicadas também, né? Então, por exemplo, se nessa aula de escravidão um aluno vira e fala assim, tá, Vitão, mas você falou que essa aula é séria, é mais difícil porque vai falar sobre o Brasil, mas os africanos também não praticavam escravidão? Essa é uma pergunta que pode surgir. Então, quando você está preparado teoricamente, você consegue responder melhor essas questões, tá? Inclusive, lá na escola de história, que é a minha comunidade para pessoas que gostam da história ou professores graduandos que querem se atualizar, tem uma aula sobre esse tema, né, onde eu abordo esse debate. Se você quiser assistir, é só clicar aqui no link da descrição para você ter acesso a esse grupo, tá bom? Então, uma coisa que aconteceu comigo e que eu estava bem preparado, né, para a situação foi numa aula sobre nazismo, tá? Um aluno perguntou assim, eu fiz a explanação do conteúdo, né? Falei sobre a década de 30 na Alemanha, e ele falou assim, Vitão, mas o que o líder, né, o bigodinho lá, fez na Alemanha, não foi bom, de certa forma? Ele falou assim, tirando a questão do Holocausto, não foi bom? Porque ele desenvolveu o país, né? Porque trouxe coisas boas e tal. Eu percebi que a sala ficou meio assim, opa, achou meio estranho, né? Mas eu consegui contornar a situação de que forma? Primeira coisa, aquele aluno provavelmente estava tentando tirar um sarro ou me colocar numa situação desconfortável. Mas a primeira coisa que eu fiz foi tratar aquela dúvida como uma dúvida legítima. Não tirei sarro dele, não rebati, não falei que esse assunto não se fala, mas eu peguei a lógica que ele trouxe e eu consegui desconstruir essa lógica, tá? Consegui mostrar que não. A ação daquele cara lá não foi nada benéfica. Pode ter sido boa economicamente por um período e para um grupo específico, né? Mas assim, tratar isso como algo benéfico, né? Ah, ele foi bom menos o Holocausto, não tem como, né? Eu consegui ensinar isso para ele através desse preparo teórico, né, que nós educadores temos que ter, tá bom? E uma terceira dica que eu dou para você também, e essa aqui, ela é uma dica que tem que te acompanhar sempre, tá? Que é se proteja nas fontes históricas. Por exemplo, um assunto que nós professores de história temos que pisar em ovos ao abordar é a questão da ditadura civil-militar, né? A gente sabe que a nossa sociedade tem muita gente que exalta esse período ou que minimiza, nossa, existe isso, que reduz, né, a sua importância, não foi nada disso, não aconteceu, tal. Para evitar problemas, né? Ah, o professor X, Y, ele é militante, ele é isso, ele é aquilo.
usa fontes históricas a seu favor. De que forma? Nós temos, por exemplo, vamos falar da ditadura, da questão da tortura. Nós temos muitos relatos, né? Temos muitos documentos em foto, em vídeo, declarações de militares, por exemplo, afirmando que estavam de fato em uma ditadura. Você pode trazer isso para a sala de aula. Para quê? Não é você, indivíduo, professor X ou Y falando. Não. É o coronel tal, 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 que viveu aquela época. Tem militares, por exemplo, que foram torturados e eles apresentaram seus depoimentos em comissões, apresentaram seus depoimentos em entrevistas, tá? Então você pode usar esse recurso documental para se proteger até de acusações que podem cair sobre você, tá? Então essas são as 3 formas que eu uso para abordar temas sensíveis nas aulas de história. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você faz quando tem que tratar desses temas que são difíceis, que são complicados, né? Dão uma dor de cabeça aí pra gente. E eu quero saber o que você faz para que a gente possa aí juntos compartilhar um conhecimento bem bacana. E se você assistir esse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado, você vai ter acesso a uma forma de você aumentar o seu repertório para que você consiga, por exemplo, usar aqui esse ponto 3, se proteger com fontes históricas. É só clicar aqui no card que você já vai para esse vídeo, tá bom? Eu te espero lá. Tchau, tchau.